Você já reparou que os jutsus proibidos de Naruto não parecem tão proibidos assim? Quando escutamos a palavra proibido, normalmente pensamos em algo que seria usado apenas por vilões ou sei lá, em algum ritual. Mas aí temos Naruto, que spama um jutsu proibido desde o primeiro episódio até o final do anime. Mas afinal, o que é um jutsu proibido? Bem, em Naruto, o termo jutsu proibido ou kenjutsu soa pesado. Parece coisa de invenção demoníaca ou alguma técnica que precisa de vida de outras pessoas. Está mais ou menos certo, já que não é só isso. Mas não deixa de ser meio estranho ter esse nome. Na teoria, os kenjutsu são técnicas tão perigosas que foram banidas de serem ensinadas ou usadas. Só que nesse mundo ninja, o que exatamente é perigoso demais? E mais importante, por que esse limite parece ser tão maleável? Vamos lá. Um jutsu pode ser classificado como proibido por 3 motivos. Autoferimento extremo, tipo os 8 portões que te dão um aumento de força absurda, mas destrói seu corpo por dentro e por fora. É aqui que entram as várias técnicas do taijutsu, como um Gai noturno, um golpe tão rápido que distorce o espaço ao redor, sendo forte o suficiente para até quase matar o Madara no modo 10 caudas e com células do Hashirama. Ou o Tigre diurno, uma explosão de pura pressão de ar condensada, que rasga tudo na frente dele sem nem tocar e tem o formato de um tigre. Tem também o Pavão do Amanhecer, uma sequência de socos flamejantes, e o Elefante do Anoitecer, que destrói o campo de batalha com camadas e camadas de impacto. Todas essas técnicas são o preço final ou do sétimo ou do último portão. E até as versões mais leves, como a Lotus Frontal ou a Lotus Oculta, já causam danos sérios ao corpo. Se você usa, tem que estar pronto para arcar com o custo. Já nessa próxima classificação é uma violação das leis da natureza, como o jutsu de Orochimaru, que literalmente rouba corpos para continuar vivendo. O Edo Tensei claramente vai entrar nessa classificação, já que ele pega a mão de um morto e o traz de volta presa às ordens que um reviveu. E acredito que o Izanagi e o Izanami dos Uchihas também podem estar incluídos nessa categoria, já que o Izanagi, por exemplo, faz com que em alguns segundos o usuário possa simplesmente negar a realidade. Morrer, ser atingido ou perder só vira uma ilusão. Você reescreve o que aconteceu à volta como se nada tivesse acontecido. Seria um desafio direto à causalidade. Já o Izanami faz o oposto. Ele prende a mente do inimigo num ciclo eterno de repetição. A pessoa revive o mesmo instante até aceitar uma verdade imposta por meio da exaustão. Ou seja, uma prisão espiritual que apaga o livre-arbítrio da pessoa até que ela se aceite se quiser sair do Kenjutsu. E a outra categoria é a devastação em larga escala, que seriam jutsus que podem apagar vilas inteiras do mapa, como algumas técnicas filler, tipo a técnica da fúria. Só que apesar disso, nada impede ninguém de usar essas técnicas, além de saber como usar elas. Naruto, por exemplo, começa a história roubando pergaminhos secretos que ensinam o jutsu Musclone das Sombras, um Kenjutsu. E adivinha? Ele usa esse jutsu o anime inteiro. A técnica é proibida tinha virado assinatura, e ninguém prende o garoto. Então, se todo mundo usa a técnica proibida, e ninguém sofre consequências, pelo menos quase todos, o que torna o jutsu realmente proibido em Naruto. Parece que o que define o proibido é bem mais político e subjetivo do que técnico. Tem técnicas muito mais brutais que nunca foram classificadas como Kenjutsu oficial, e outras, como o próprio Clone das Sombras, são proibidas no papel, mas podendo ser ensinadas até mesmo para um genin se for possível. A questão não parece ser só o jutsu, é quem usa, como usa e por quê. Orochimaru caçar não só por causa dos seus claros experimentos totalmente inaceitáveis com todas as pessoas e principalmente com as crianças. Se fosse só alguns jutsus proibidos que ele usasse, com exceção daqueles que mais afetam a moral das pessoas, talvez ele ainda estivesse na vila ajudando ela. A verdade é que nem todo jutsu proibido é proibido pelo mesmo motivo, e é por isso que a gente precisa separar em dois tipos bem diferentes: use por sua conta e risco e interromper a ordem natural. Vamos começar primeiramente pela classificação use por sua conta e risco, e um bom exemplo seria o jutsu Multiclone das Sombras. Por não ser uma ilusão e sim clone físico, cada clone usa um pedaço do seu chakra. O motivo de ter se tornado um Kenjutsu foi por seu alto gasto de fazer vários e vários clones. Como é um jutsu que dá uma quantidade igual de chakra para criar cada clone, se você não for um Naruto com uma Kyuubi para te dar chakra ou alguém com um chakra pelo menos a nível Jounin alto, você desmaiaria na hora. E se não morrer por causa de alto gasto de chakra, você já é sortudo. Temos também os 8 porções internos, que, como já dito, destrói seu corpo por fazer com que ele tenha que suportar uma alta pressão. Ele força seu corpo a liberar toda a energia nos pontos que controlam o fluxo de chakra, abrindo um por um os portões que o seu próprio corpo mantém fechados para te proteger. A partir do sexto, o corpo começa a se autodestruir. No sétimo, os músculos se desfazem de dentro para fora. E no oitavo, você vira uma bomba humana prestes a explodir. O motivo desse jutsu ser um Kenjutsu é o preço, que, no final, é a morte. Outro exemplo é o jutsu final do Deidara, o C0, que também se encaixa nessa categoria por ser completamente autodestrutivo. É uma técnica que não só fere o usuário, mas também tira a vida dele, como 8 portões. Se ele não tivesse modificado o próprio corpo com as bocas e argila explosiva, esse jutsu nem seria possível. Mas, no fim, foi o caminho de arte que ele decidiu seguir, entregando sua vida. Esses tipos de técnicas são para aqueles que, se usarem, estão dispostos a pagar o preço, já que são perigosos para quem usa, podendo só se ferir ou chegar até o ponto de matar a si mesmo. Mas agora vamos para a outra classificação que eu disse. Essa aqui não é mais para ser usado com cuidado, já que é uma proibição real ou algo do nível de tabu. Esses jutsus são proibidos porque violam as leis da natureza, como ressuscitar mortos, roubar corpos, selar almas. Normalmente o próprio ato de usar um jutsu desse tipo faz com que você ou seja alguém com más intenções, ou seja visto com maus olhos por estar usando um jutsu que poderia ser considerado um tabu. Os mais clássicos são o Edo Tensei, que te permite reviver uma pessoa morta desde que tenha algum DNA da pessoa, seja do cabelo, sangue, pele, qualquer coisa assim. Não preciso dizer muito o porquê de ser considerado proibido. Ele literalmente revive um morto que estava descansando e o força a ser usado por outra pessoa. O Shiki Fujin, que invoca aquele ceifeiro,
Ele pode selar até uma biju, pegar a alma de uma pessoa e selar dentro de si ou até mais. Mas em troca ele tira sua vida. O que dá sentido porque ser um Kinjutsu. Agora, as células do Hashirama podem não ser um Kinjutsu em si, mas o que se faz com elas com certeza entra nessa segunda categoria. Elas são ingredientes de experimentos que desafiam as leis básicas da genética. Ao serem implantadas em outras pessoas, essas células têm o poder de mudar o corpo do usuário, concedendo habilidades que não são naturais a ele, como estilo madeira, regeneração acelerada ou até uma ligação mais direta com o chakra dos seus caminhos. Mas quase ninguém sobrevive ao processo. Não é só arriscado, é antinatural. É como forçar o seu corpo a aceitar o DNA de um deus, sem ser digno disso. E o resultado são as pessoas com Mokuton artificial e corpos modificados. Outra técnica que se encaixa perfeitamente aqui é a marca da maldição de Orochimaru. Esse selo não apenas concede poder, como também corrompe a alma do usuário lentamente, dominando seu corpo e mente. É como se o usuário deixasse de ser quem era, para se tornar uma extensão do próprio Orochimaru. Além de ser um tipo de controle remoto espiritual, essa técnica contamina o fluxo natural de chakra. Ela é implantada à força e molda o corpo para suportar um novo tipo de energia mais poderosa, mas também mais instável. Agora, por que alguém registraria essas técnicas? E por que são facilmente acessíveis para algo que teoricamente deveria ser proibido? Se alguém manteve isso, então eles achavam que isso seria útil para eles no futuro. Apesar de tudo isso, o nome técnica proibida dá indício de ser algo que seria usado em momentos bem específicos ou só para causar o caos. Mas na prática ninguém age como se fosse. Então, o que definiria o que é um jutsu proibido não é só o nível de destruição, e sim o custo que essa técnica pode ter ao ser usado, seja esse custo moral, físico ou da própria vida. A proibição não está no jutsu em si, mas no que ele exige do usuário ou de suas vítimas. Um jutsu que quebra as leis naturais, afeta a mente ou a alma da pessoa, isso sim seria um tabu, algo proibido. Ou seja, o proibido em Naruto não é uma categoria técnica, é uma linha traçada por medo, controle e muitas vezes hipocrisia. E é aí que entra a segunda pergunta. Então, o jutsu proibido virou mais um rótulo do que um limite real? Sim, a proibição muitas vezes serve mais para manter uma aura de autoridade do que para realmente impedir o uso. Naruto aprendeu um Kinjutsu logo no primeiro episódio, e esse jutsu virou o pilar de todo o seu estilo de combate. No final, quem tem poder e utilidade para a vila nunca é punido por ultrapassar esse limite. Mas se é assim, por que manter registros dessas técnicas se elas são proibidas? O que era para ser o limite virou algo normal naquele mundo, já que vimos eles várias vezes graças ao Naruto. O rótulo de proibido não impede e sim só avisa quem for usar. No caso, use isso e arque com as consequências. Esses tipos de jutsu são ações que retiram alguns direitos de qualquer ser vivo. Não é à toa que Orochimaru, mesmo sendo genial, virou um renegado. Como ele ansiava pela imortalidade e para alcançar isso precisava de experimentos, ele se dispôs a fazer vários crimes, porque ninguém quer perder uma arma. Essas técnicas são catalogadas não para serem esquecidas, mas para serem controladas. É como manter uma bomba guardada. Você não pretende usar, mas também não vai destruir. No caso certo, alguém vai abrir aquele pergaminho. E o problema real é quem decide quando esse momento chegou, ou quem tem acesso. Está mais para uma questão de quem usa, quando usa e quem está no comando. O conceito de Kinjutsu é só usado para um filtro seletivo, que muda de acordo com os interesses da vila. Então aí o problema real dos Kinjutsu mais tabus, tipo Edo Tensei, Shikifujin e outros, é mais ético do que tudo. Eles não são só perigosos, como também começam a mexer com conceitos que normalmente não seriam tocados ou usados para fazer jutsus. Mas então, por que alguns jutsus absurdos como os Clones das Sombras ou Rasen Shuriken são proibidos, mas continuam sendo usados livremente? Porque são proibidos no papel, mas na prática viraram ferramentas. O Mundo Clone das Sombras pode matar um usuário normal só pelo gasto de chakra. E o Rasen Shuriken, antes de ser arremessado, destruía as células do próprio Naruto. Mas quando alguém arremessa ele, o efeito colateral é anulado por completo, tornando mais seguro. Já o Byakugou da Tsunade não causa destruição como o Rasen Shuriken, nem desafia as leis da alma como a do Tensei, mas exige anos de vida para serem sacrificados lentamente para obter uma regeneração altíssima. Esse jutsu não é proibido oficialmente, mas devia ser. Afinal, que tipo de sistema encoraja uma shinobi a viver acumulando poder a custo dos próprios anos de vida? Mesmo que seja considerado um jutsu de selamento, ainda assim entra na categoria de alto risco ao usuário quando usado. Então, esses kinjutsus entraram numa zona cinzenta. São perigosos demais para ensinar abertamente, mas úteis demais para serem apagados de vez. Por isso, deixam registros. No fim, no universo de Naruto, o proibido não é absoluto, é só um aviso. Mas se esse poder servir ao bem da vila, às vezes o sistema fecha os olhos. O que deveria ser algo que não se deveria mexer, sendo selado para que ninguém consiga pegar, acabou que um pergaminho com esses selos foi pego por um garoto de 12 anos facilmente. Os kinjutsus são selados porque são perigosos ou inconvenientes demais. Mas Naruto quebrou essa regra e virou herói. Orochimaru quebrou a mesma regra de não roubar um pergaminho com jutsus proibidos e virou criminoso. Claro, também por outros motivos. A diferença entre eles parece que foi só a intenção, contexto e, claro, quem estava no poder na hora de julgar. Pode ser que na primeira parte de Naruto, no clássico, o Kinjutsu poderia ainda continuar com essa visão de algo raro ou perigoso, mas depois ao longo do Shippuden e o nível que ficou os personagens, parece que precisou começar a usar alguns deles para equilibrar os níveis. No fim, os Kinjutsus dizem menos sobre quem os usa e mais sobre o mundo que os proíbe. Obrigado por assistir, curta, se inscreva, compartilhe e nos vemos em outro vídeo.